Sabe, talvez você esteja chamando de demora aquilo que Deus está chamando de preparação. Você está orando, está pedindo, está esperando, vendo outras pessoas avançarem enquanto parece que a sua vida não sai do lugar. E talvez você esteja começando a pensar: será que Deus esqueceu de mim? Não. Talvez o problema seja outro. Talvez Deus esteja preparando você para aquilo que você está pedindo. E presta atenção nisso, porque talvez esteja a palavra que você precisa ouvir hoje. Então, salve galera, aqui é o Stefan Silva, trazendo mais um vídeo para vocês. E bora lá pro vídeo. Tem momentos em que você olha para sua vida e parece que nada acontece. Você tenta, você trabalha, você ora, você se esforça, faz planos, mas parece que existe uma parede na sua frente. Você olha para alguém e pensa: por que para ele aconteceu e para mim não? Por que aquela pessoa conseguiu? Por que aquela pessoa, aquela porta abriu para ela e continua fechada para mim? E é aí que muita gente começa a interpretar e esperar como interpretar como abandono. Mas a espera não significa necessariamente abandono. Às vezes a espera faz parte do processo. Eu vou te fazer uma pergunta. Se Deus te entregasse hoje exatamente aquilo que você está pedindo, você estaria preparado para sustentar? Essa pergunta é séria, porque muita gente pede dinheiro, mas não sabe administrar pouco. Pede influência, mas não sabe lidar com as críticas. Pede uma família, mas ainda não resolveu os próprios conflitos. Pede uma grande oportunidade, mas não tem disciplina para aproveitar uma pequena. Pede crescimento, mas não consegue manter constância. Ou também pede uma porta aberta, mas ainda não desenvolveu estrutura para atravessar essa porta. E talvez seja exatamente aí que tá o problema. Você tá olhando para promessa, mas Deus pode estar trabalhando na pessoa que vai receber essa promessa. Pensa em uma semente. Quando você olha para uma semente enterrada, parece que nada está acontecendo. Você não vê crescimento, não vê fruto, você não vê uma árvore, não vê nada. Mas isso não significa que não existe o processo. Existe a raiz sendo criada, existe estrutura sendo formada, existe algo que acontecendo debaixo da terra que você ainda não consegue enxergar. E talvez você esteja exatamente nessa fase, debaixo da terra, sem aplauso, sem resultado aparente, sem ninguém percebendo, mas sendo preparado. E é muito fácil querer arrancar a semente da terra, porque você não está vendo o resultado. Só que se você fizer isso, você vai interromper o processo, né? E a Bíblia, ela tá cheia de pessoas que passaram por processos antes de viverem aquilo para o que, vamos dizer assim, viveram aquilo para o qual foram chamadas. José, ele teve um caminho de rejeição, escravidão, de prisão.
antes de chegar em uma posição de autoridade, não é? Davi foi ungido antes de assumir o trono. Existe uma diferença entre ser escolhido e estar preparado para ocupar aquilo que foi confiado a você. E essa diferença é o processo. Talvez você esteja olhando para sua vida e dizendo: Deus, quando? Talvez a pergunta que você deveria fazer seja: Deus, o que eu preciso aprender enquanto eu espero? Essa pergunta muda muita coisa, muda tudo, aliás. Porque esperar não significa ficar parado. Essa é uma das maiores confusões, né, que pode ter. Esperar em Deus não é abandonar a responsabilidade. Você pode continuar trabalhando, estudando, organizando a vida, cuidando da sua família, desenvolvendo sua inteligência emocional, melhorando a sua saúde, aprendendo, orando, buscando uma direção, construindo enquanto espera, porque preparação também é movimento. Então, hoje eu quero que você faça uma coisa. Pega um papel ou abre o bloco de notas do seu celular. Se você não estiver vendo pelo celular, né? Aí você pega um papel e uma caneta, né? É... e escreve o seguinte: o que eu estou pedindo a Deus? Escreve dinheiro, uma empresa, um relacionamento, uma família, uma oportunidade, uma mudança, uma resposta. Depois você pode escrever também o seguinte: se isso acontece amanhã, eu estaria preparado? E seja brutalmente honesto com você mesmo ou você mesmo. Se você pedir prosperidade, mas não sabe administrar R$ 100, tem alguma coisa para organizar? Se você pede influência, mas depende da aprovação de todo mundo, tem alguma coisa para trabalhar? Se você pede uma família saudável, mas não consegue resolver os conflitos, tem alguma coisa para amadurecer. Se você pede uma oportunidade enorme, né, mas não consegue cumprir aquilo que prometeu ontem, tem alguma coisa para corrigir isso, e isso não é uma condenação, é preparação, né? Talvez você esteja frustrado porque queria que Deus mudasse a situação, mas talvez ele esteja usando a situação para mudar você. E existe uma diferença enorme entre essas duas coisas. Porque quando você muda apenas a situação, você pode voltar para o mesmo problema. Mas quando você muda, a pessoa que enfrenta o problema, você começa a enxergar tudo diferente. Talvez você esteja pedindo uma porta e Deus esteja construindo a estrutura. Talvez você esteja pedindo velocidade e Deus esteja construindo a maturidade. Talvez
você esteja pedindo resultado e Deus esteja construindo o caráter. A preparação é a linguagem de quem realmente acredita no que está pedindo. Se você acredita que vai receber mais, comece cuidando melhor do que você já tem. Se acredita que vai crescer, começa a se comportar como alguém que consegue sustentar o crescimento. Se acredita que existe também um propósito para sua vida, para de esperar apenas sinais, né? E começa a desenvolver aquilo que já está nas suas mãos. E talvez essa seja a parte que você não queira ouvir. Você pode estar pedindo a próxima fase enquanto negligencia a fase atual. Quero muito, mas não honra o pouco. Quer uma grande oportunidade, mas não se prepara. Você quer uma vida diferente, mas mantém os mesmos hábitos. Quer uma resposta de Deus, mas não para de ouvi-lo. Quer mudança, mas continua fazendo tudo igual. Então talvez hoje você não precise de uma nova porta. Talvez você precise se tornar uma nova pessoa para atravessar a porta quando ela abrir para você. Então, desista porque tá demorando. Não interprete todo o silêncio como um abandono. Não compare o seu processo com o resultado de outra pessoa. Você não sabe o que Deus está preparando, trabalhando para você, né? Ou trabalhando nela. E muito menos sabe o que ele vai estar fazendo por você, sabe? Talvez hoje você esteja em uma fase que ninguém entende, mas continua nessa fase. Ora, trabalha, estuda, se organiza, perdoa aquela pessoa, cresce, se prepara e, acima de tudo, busca uma direção antes de simplesmente buscar velocidade. Porque quando chegar aquilo que você tanto pediu, você precisa estar preparado para não perder aquilo que você mesmo pediu, por não saber sustentar. Então agora saber uma coisa, tá? Eu quero saber uma coisa de você que tá aí do outro lado da telinha, tá? O que você tá esperando Deus colocar na sua vida hoje? Escreve aqui nos comentários, tá? Escreve aqui nos comentários. Você não precisa explicar tudo. Só escreve só uma palavra. Por exemplo, família, dinheiro, propósito, uma oportunidade ou uma cura, uma direção. Eu quero saber qual que é a sua espera. E enquanto você espera, comece a se preparar. Se essa mensagem, se essa mensagem ela falou com você, né? Deixa o seu like, se inscreve no canal aqui embaixo, ó. Ativa aquele sininho, compartilha com alguém que tá quase desistindo porque acha que Deus esqueceu dela. Talvez essa pessoa só precise entender uma coisa: Deus não tá demorando, Ele tá preparando. Fica com Deus e a gente se vê no próximo vídeo.